Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia no texto de Provérbios. Eu vou pedir aos nossos amados do multimídia que possa também já estar de prontidão no texto de Provérbios. Eu vou ler alguns textos em Provérbios. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Rapaz, o pessoal muito rápido, eu mal falei, todo mundo já está ligado, né? Provérbios, capítulo 11, verso 14. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra. Vou ler na minha tradução e depois eu quero ler todos juntos na tradução linguagem de hoje. Aliás, vou pedir que ponha aí a linguagem de hoje, por favor. Obrigado. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Vamos ler juntos na linguagem de hoje. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Vamos orar? Meu Pai, conceda a cada um de nós que seja o Teu nome sobre as nossas vidas, a iluminação da Tua palavra sobre os nossos corações. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando sobre a necessidade de nos sujeitar. Hoje pela manhã encerramos basicamente essa parte da série, que é como devemos nos portar perante as autoridades. E nós abordamos, considero, para o momento, de forma bem satisfatória para o nosso momento. Nós estamos aí em vias de fato do dia da votação, será no próximo domingo. E é claro, nós como cristãos nos posicionamos, e esse posicionamento de participar desse momento democrático deve ter um norte. Esse norte é definido pela palavra de Deus. Nós acreditamos que absolutamente o púlpito não deve ser usado para dizer em quem votar. A igreja não é um lugar para divulgação de candidatos, acreditamos assim, mas acreditamos que a palavra de Deus ela traz orientações de extrema importância para a condução das nossas vidas perante esta sociedade do nosso tempo. E esse posicionamento para com aqueles que serão eleitos e para com os que já estão eleitos deve ser definido pela palavra de Deus. Nas últimas duas mensagens, basicamente, você pôde ver a conduta como deve ser. Nós abordamos bem, e isso, irmãos, se nós queremos ser abençoados, e queremos, isso é de suma importância. Sua vida não tem um momento em que você serve a Deus, como, por exemplo, o momento que você vem ao culto, mas sim ela deve estar integralmente envolvida com a palavra, e toda atitude sua deve ser fruto do entendimento da palavra de Deus. Se não for dessa forma, você está fadado, está sujeito a cometer pecado. E nós acabamos de ler um texto que fala sobre a necessidade. Eu gostaria de projetar-se novamente, deixasse ele aí, Provérbios 11, verso 14. E eu quero trabalhar com você sobre o seguinte tema hoje à noite: a necessidade de estabelecer um parâmetro que é a honestidade e a sabedoria para o governo. Sem honestidade e sem buscar sabedoria, não se pode mensurar a possibilidade que seja de um governo que traga benefício para o povo. Isso, se ficar bem firmado no meu coração, vai definir a escolha do candidato. Preste bem atenção. E nós normalmente pensamos assim, né? O vereador não tem tanta relevância. O nosso presidente um dia foi vereador, 30 anos atrás. Então, quem é vereador hoje pode chegar a ser presidente. Ficou claro isso, irmãos?
Como é que começa a carreira política? Ele normalmente começa como vereador. E depois, talvez, prefeito ou vereador várias vezes, depois candidato a deputado estadual ou federal, e aí vai galgando novos patamares, talvez Senado ou a presidência nesse caminho. Não há uma forma para todos, mas a partir do momento que a pessoa é candidato, ela vai representar todos nós. Eu quero aqui relembrar você um princípio que nós explicamos aqui numa das primeiras mensagens. Nesse momento, é arriscado um ou outro, ou aquele que está nos acompanhando o culto pela internet, talvez ser tentado até mudar e olhar outro culto ou outra coisa que seja mais interessante aos olhos dessa pessoa. Mas isso é um erro grave, porque nós não podemos nos envolver com o que é errado na política, mas não podemos ser apolíticos de forma nenhuma, ou seja, aquele que não quer papo com nada que diz respeito à política. Isso seria uma desinteligência muito grande. Por quê? Porque quem está no governo tomará decisões envolvendo a minha e a sua vida. Vai decidir, e o que decidir vai definir se você vai ter emprego ou se você tem o seu emprego arriscado. Vai definir as suas compras, as coisas que você faz. Vai definir se você vai poder até mesmo construir a sua casa, porque dependendo, você terá tanta burocracia e tanta dificuldade, pois nós sabemos que existe muita burocracia no nosso país e é um desafio dos nossos governantes, e aí eu estou falando de uma forma geral, é um desafio dos nossos governantes simplificar ao máximo, de forma que o povo possa tanto trabalhar como construir e viver a sua vida. Para isso, é muito importante que haja o que nós acabamos de ler. Olha só, o país, vamos ler juntos? O país que não tem um bom governo, o quê? Cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Então, eu preciso estabelecer um norte para o meu entendimento. Qual é o norte? Eu não abro mão que o candidato seja honesto e seja uma pessoa que busca sabedoria. Por quê? Porque um país que não tem um bom governo cairá. Cairá. E nós somos testemunhas disso no decorrer dos anos. Pastor, eu não concordo, meu irmão. São pelo menos, vai para 6 agora, pelo menos 5 governadores do nosso estado presos. Um foi preso, já foi liberado, alguns, 1 ou 2, agora não estou acompanhando tão de perto, mas até outro dia estavam em prisão domiciliar, e um está preso já com 200, se eu não me engano, 275 anos já de sentença. Não preciso dizer o nome aqui, todo mundo sabe. Ele já, parece que por 7 anos, ele ainda não alcançou o líder de uma facção criminosa do Brasil, que está com 280 e poucos anos de sentença já batido martelo. Um ex-governador do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Então, é inegável que se o governo não for uma pessoa correta, ele vai trazer problema, e tanto é que o estado do Rio de Janeiro já passou momentos dificílimos, como, por exemplo, aquele período que os irmãos contemplaram, professores passando necessidade, professores precisando de ajuda, de auxílio, de doação de alimentos. Quem lembra disso? Quem lembra? Né? A metade do povo lembra. Irmãos, o restante tem a mente curta, hein? Rapaz, você já esqueceu? Preste atenção aqui, irmãos, desculpe eu irritar você. Mas ninguém pode esquecer isso. Ninguém pode esquecer. E eu vou dizer para você aqui um dado que eu ouvi de um comentarista que eu considero uma pessoa muito inteligente. Ele trouxe um estudo que a cada 15 anos se esquece de tudo que aconteceu quanto à política no Brasil. Se esquece tudo.
Discordo, pastor. Pois é, meu irmão, atualmente tem pessoas eleitas que já quebraram o país no passado e continuam em algum cargo público no Senado ou na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados Federais tem cerca de, eu não me recordo agora a porcentagem, mas é quase a metade deles com processos na justiça. Os irmãos ouviram o que eu falei? Como que eu vi o caso de um deles que tem pelo menos 7 processos, e a maioria é envolvendo dinheiro ilícito. E as pessoas recentemente votaram nessa pessoa para ser reeleito. E foi eleito para senador, 8 anos. 8 anos nós teremos que comer esse angu sem sal. Com todo respeito a quem gosta de angu com sal, ou sem sal, né? Mas normalmente esse dizer é quando a pessoa quer dizer, rapaz, o negócio não é muito agradável, mas eu já vi gente que gosta sem sal e com quiabo, né? Gosto é gosto, gosto é gosto. Com todo respeito, irmãos, mas com todo respeito a essas pessoas, mas é o dizer popular. Pastor, eu discordo. Meu irmão, eu estou falando aqui da palavra de Deus para você. Vamos repetir a leitura? O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Abra sua Bíblia agora em Provérbios 16, versículo 12. Veja bem, nós estamos abordando que é inegociável a honestidade e a sabedoria para um governante. Ele deve ser honesto e, se não tem sabedoria, deve buscar sabedoria. Onde é que ele vai encontrar? Elegendo pessoas ao seu redor que sejam sábias. Provérbios 16, versículo 12. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Diz assim, eu vou ler na minha tradução, leia na sua. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, pois com justiça se estabelece o trono. Linguagem de hoje, vamos ler juntos. O país que não tem... Não, irmão, aí já foi. Vamos lá, gente, vamos trocar aí. Oh, alô? Alô, vocês estão aqui? Vamos lá. Capítulo 16, gente. Versículo 2. Pastor, estava lendo na minha tradução, eu esqueci aqui. Vamos lá. Troca o texto. Capítulo 16, verso 12 de Provérbios. Travou? Travou. Foi. Vai ser. Olha aí. Vamos lá, vamos ler juntos. Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é a justiça. Então imagina, você está lá com aquele candidato que não está nem aí para o que é certo desde que ele seja eleito. Pode deixar o texto aí, por favor, tá, gente? Deixa o texto aí. Se você tem dúvida sobre a pessoa que você vai votar, pesquise mais um pouco e só tome a decisão depois que você souber que a pessoa tem um compromisso com a justiça. Porque o texto da palavra diz que os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Como assim? Um rei injusto, ele vai acumulando a ira do povo no coração do povo. E isso se vê nas nossas ruas, você vai ver coisas ruins acontecendo, desemprego, tantas coisas podem acontecer, dado a falta de sabedoria de um governante, seja estadual, federal ou municipal. Você vai sofrer com isso, isso enfraquece o governo. Então, ele ao menos o governante tem que dar valor ao que é certo, ao que é justo. O outro texto que eu quero ler com você, por favor, abra a sua Bíblia, agora, em Provérbios, capítulo 20, por gentileza. Provérbios, capítulo 20, versículo 28.
Provérbios 20, 28. Amor e fidelidade guardam o rei. Com amor sustém ele o seu trono. Agora vamos ler na tradução linguagem de hoje. Vamos lá? Quem tem a tradução aí pode ler alto. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Tem como ter um governo sem justiça e honestidade, irmãos? O que vai acontecer com o governante eleito que não for desse perfil? Vai sofrer quem está na liderança desse governante. Irmãos, eu sei que a igreja já me conhece o suficiente, mas nós temos visitantes, eu quero repetir. Pode permanecer o texto aí, assim que encontrar. Nós temos que ter isso muito firme no coração. Entenda bem aqui a interpretação. Eu não estou utilizando desse momento para falar do governo atual, ou se ele vai se reeleger ou não estou falando nada sobre isso. O que eu estou falando é muito maior do que o governo local. É uma visão que deve se estender daqui a 2 anos, quando tiver a eleição de novo, daqui a mais 2 anos, quando for eleição para vereador de novo e eleição para prefeito de novo. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando essa palavra com vistas ao que vai acontecer domingo, mas a cada 2 anos nós temos esse assunto de novo, que é a seriedade de escolher governante. Então, absolutamente, os irmãos já sabem, eu não digo em quem vou votar, pelo menos até o dia da eleição, da votação, não digo para não influenciar, mas eu quero orientar a forma correta de observar quem eu devo votar. Se a Bíblia diz tudo isso, eu não posso, eu tenho um compromisso ético, moral e de aliança com Deus. Por que ético? Ético porque, se eu sei que a Bíblia diz isso, por que é que eu vou votar em alguém duvidoso? Eu estou indo contra os princípios lógicos, éticos, e posso dizer até moral, né? Porque se eu sei que a pessoa, por exemplo, não é de confiança, eu voto para que ele lidere de alguma forma, seja como vereador, como prefeito, como deputado, como senador, como deputado estadual, no caso, ou como presidente, ou como presidente, no caso, eu estou numa linha perigosa, pecaminosa. Então, qual é vou repetir a leitura com você, o verso 28 do capítulo 20. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Dá para abrir mão da honestidade? Baseado nos textos que nós lemos até agora? Não pode. Claro, pastor, que não pode. Não, irmão, você não entendeu. Abra sua Bíblia aí, em Provérbios 25, versículo 5. Provérbios 25, verso 5. Entenda. O que eu estou ministrando aqui é uma palavra que vai mudar radicalmente, se você der ouvidos à palavra de Deus, a sua visão quanto a quem votar. Como assim? Eu não abro mão de que seja uma pessoa que busca a sabedoria, que dê valor à sabedoria para governar, que seja honesto, não abro mão. São 2 coisas. Como servo de Deus, eu não posso abrir mão disso. Provérbios 25, 5. Leia na sua tradução, primeiro, como é que está escrito? Diz assim: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Olha só aqui, ó. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Na linguagem de hoje, afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Vamos fazer entender esse texto agora na aplicação
na prática de um governo eleito. Você já deve ter visto, por exemplo, agora mesmo, né? Agora mesmo, você viu que o Supremo Tribunal ele retirou da pauta de uma série de decisões que eles iriam julgar a situação, uma petição, um projeto, aliás, que fosse ensinado nas escolas a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Eu acho que você já sabe muito bem. Em resumo, isso é uma teoria que não tem comprovação científica de que uma pessoa deve aprender a respeito do assunto gênero como uma opção. A moça pode optar por ser um rapaz, e o rapaz pode optar por ser uma moça. E quando eles optarem por isso, deve haver respeito. As pessoas que idealizaram essa teoria dizem que uma pessoa aprende a ser homem, um homem, um garoto, ele aprende a ser homem e ele é pressionado a ser homem pela sociedade. E a mulher, do mesmo jeito, aprende a ser mulher e é pressionada, cobrada que tem que ser uma mulher. Pastor, mas não é tudo isso. Eu digo, é bem pior. Eu não vou me ater, porque é bem pior do que isso. E isso deve ser ensinado na escola para as crianças de 6 anos, 5 anos, 4 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. Esse mesmo pessoal idealizou projetos de lei que nas universidades, nas escolas, tivessem o banheiro que não fosse mais banheiro dos homens ou banheiro das mulheres, mas um banheiro livre, né? Aí eu estou colocando que em alguns lugares mudou bastante, já existe universidades no Brasil assim, aonde você entra lá e é uma bagunça, em outras palavras. Não existe mais essa história, porque é um preconceito. O banheiro de homem e o banheiro de mulheres. Eu quero ter a liberdade em qualquer um dos dois, e assim vai, é uma coisa bem complicada, mas é mais ou menos isso. Veja bem, nós não estamos aqui tendo o nosso assunto não é estudar sobre esse projeto. Mas o que tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Vamos ler o texto novamente? Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Veja a pouca vergonha, como é que é. Quando alguém que faz parte do poder executivo, você já sabe, né? Existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é todo prefeito, governador, é todo presidente, governador e prefeito. Eles fazem parte do governo executivo. Eles vão executar tudo que for bom, as obras, as construções, eles vão partir para o trabalho. O poder legislativo, ele faz as leis, os projetos de leis são idealizados por eles, principalmente os deputados federais, estaduais, senadores fazem a aprovação e também têm a participação da mesma forma. Muito bem. Quando nós pensamos nisso, você imagina você sendo um governador e tem lá uma linha de deputados estaduais que o assunto deles é sempre coisas relacionadas a essa, por exemplo, que eu acabei de dizer. O assunto é ideologia de gênero, aí você olha para ele o mês que vem, ele mais uma vez ele quer falar sobre esse assunto. E sem muito esforço, se você agora entrar nos assuntos que estão em pauta, que estão lá lutando para estar em pauta, são todos assuntos voltados para esse tipo de coisa. Para coisas que não vão resolver a vida do trabalhador e a vida de quem não tem educação de qualidade e saúde de qualidade. Os irmãos estão me entendendo? Ou seja, dá-se mais valor para a opção sexual no país, em se tratando das decisões, do que para o pão na mesa do trabalhador e a vida dele, se ele vai bem de saúde ou não. Tanto é
que quando foi agora com a pandemia, nós vemos o problema instalado nos estados, porque os hospitais não tinham condições de suportar o número de pessoas infectadas. Ah, pastor, mas em qualquer lugar é assim. Pode fazer a comparação com os países que não é igual. Existem municípios que nem um respirador tinha, um só não tinha. Agora, por quê? Porque em um país onde sexualidade tem mais valor do que educação, saúde e decisões que vão determinar o avanço do país para ter mais emprego, é isso que nós vamos ter. Então, por que eu estou abordando isso? Porque no formato do Antigo Testamento, o rei tinha conselheiros, pessoas que estavam ali falando no ouvido dele. Se eu transportar para o nosso tempo, estas pessoas que estão ali ao redor do governo, são os deputados, são os vereadores, e se eles não forem eleitos dentro de um perfil, aonde se tenha como base a vida em primeiro lugar, na saúde, educação e emprego. Irmão, se eu perguntar aqui para todo pai de família, para toda dona de casa que também corre atrás, que trabalha junto com seu marido, ou é mãe e pai na sua própria casa, porque é sozinha cuidando dos seus filhos, a maior alegria de uma pessoa é pagar suas contas todo mês. É ou não é, senhores? É ou não é, meu povo? A maior alegria é você dizer, paguei tudo que eu devia. E uma crise instalada quando você tem alguém doente e você não tem condições de resolver o problema. Isso é doído, meu irmão. Então, para não sofrermos, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós precisamos eleger dentro desse perfil. Ó. Você tem que olhar para aquela pessoa que está buscando se candidatar, que está candidata, e que só quer saber do que é bom para ela, não o que é bom para o povo. E você tem que tomar muito cuidado, porque senão você estará elegendo pessoas que vão infernizar a cabeça do prefeito com coisas sem sentido. Irmãos, eu estou falando, eu acompanho a política de perto, porque eu entendo que como cidadão eu preciso fazer isso. E eu preciso também para poder orientar quando eu ouvir ou ver coisas que não têm sentido. Nós estamos vivendo um momento complicado, porque você tem uma ala em todos os lugares na política, que parece que não existe para eles 13 milhões de desempregados. Irmãos, o assunto ideologia de gênero é um direito que assiste a quem quer que seja pensar que isso é bom. Mas colocar isso como sendo um assunto a ser visto pelo Supremo Tribunal, que tem muito mais de 30 mil processos, se eu não me engano, são 20 e pouco, não me recordo agora, mas é processo a perder de vista para ser analisado. Existem processos lá que as pessoas, normalmente, elas morrem e o processo não é visto. E eu colocar um assunto como esse, pedir, fazer frente para a coisa andar. É muita falta de coração. Em outras palavras, nunca se valorizou tanto a opção sexual do que nesse tempo, pelo político. E quem defende, luta por isso com unhas e dentes. E tem uma ala de pessoas, de políticos, que não se posiciona para não perder voto na próxima candidatura. Pastor, eu não estou entendendo a pregação de hoje. Eu estou fundamentando que se isso não for importante para nós que votamos, olhar para o candidato e ver, é honesto? Já tem 50% do meu voto. Ele busca sabedoria, porque quando é para escolher sobre o que é que deve ser prioridade nas decisões de um governante. Meu irmão, quais são as prioridades? Saúde, educação e emprego.
E o que é que nós temos que fazer para gerar emprego no nosso município, estado e no país? Então, ele precisará de sabedoria para desburocratizar, modificar aquilo que está trazendo dificuldade para o avanço. E para isso tem que buscar sabedoria. Mas sem honestidade não há negócio, não se pode ter futuro. Muito bem, leia comigo agora Provérbios 28, versículo 2, por gentileza. Provérbios 28, versículo 2, que diz assim. Vamos ler na nossa tradução e depois juntos na linguagem de hoje. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude dos homens prudentes e entendidos, ela continuará. Na tradução linguagem de hoje, vamos lá agora. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Pastor, eu discordo. Olhe para o estado do Rio de Janeiro e você vai, no instante, você vai concordar. Tudo indica, meus irmãos, tudo indica, só a justiça vai determinar. Nós estamos caminhando para o 6º governador com possibilidade de ser preso. Não existe um lugar no mundo com uma situação dessa. Alguém conhece? Eu desafio me apresentar. Eu estou falando que governantes, um após o outro, no número de 5, caminhando. Eu estou fazendo a conta errada, irmãos, ou está certo? Tem hora que eu ainda confundo. Eu digo, não é 5. É 5 se o outro for preso, né? Que é claro, ele ainda será julgado, ainda tem uma caminhada longa, não podemos dizer que é enquanto não for batido o martelo. Não é? Agora, pastor, são só 5 com o atual. Não, meu irmão, tem um que foi governador há muito tempo, eu esqueci o nome dele agora, está até de cabeça branca. Ele foi governador, ele já foi preso e foi liberado para a prisão domiciliar. Só que foi tudo muito rápido, ninguém nem percebe. Mas é o total de 5 e caminhando para o 6º. Esse texto é ou não é atual, irmãos? Ah, mas ali está escrito quando o povo peca. Me fala aí, meu irmão. Quais são os símbolos do Rio de Janeiro? Quais são? Para a mídia ali e para o exterior, quais são os símbolos? Quais são? Tenha coragem de dizer, meu Deus do céu. O carnaval, para não falar no palavreado que é dito, porque lá fora, durante muito tempo, a divulgação era para turismo sexual. Turismo sexual. O que é o turismo sexual? As pessoas vêm para o Brasil se prostituir aqui. Vêm de fora. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso já é assunto de Câmara de Deputados Federais, investigação sobre isso no decorrer do tempo. Muitos casos de prostituição e todo tipo de atrocidade. Pessoas que vêm para o Brasil por causa dessa venda, dessa sensualidade no decorrer dos anos. Muito tempo. Aí o outro símbolo do Brasil, as belezas. Aí o turismo automaticamente. Num ambiente onde, ao que dá a entender, visa-se somente o prazer de se divertir e de se alegrar, porque a vida é muito boa, então vamos aproveitar. Porém, a corrupção impera no coração em muitos lugares, para não dizer na residência, às vezes, mais simples, até no palácio do governo. Quero lembrar, irmãos, que há uma incoerência instalada em muitos lares, onde se lista o erro do governante, mas no nível menor se faz do mesmo jeito, numa instância menor, através de burlar as leis. Vou perguntar para você, você anda de moto, você anda sem capacete? É lei que você tem que usar capacete. Você dirige um carro, você dirige uma moto, você não tem carteira, você está contra a lei, burlando a lei, e isso é infringir leis. Se você for parado, você será multado, e a multa é alta.
Pastor, não me preocupo com isso. Não, pois é, meu irmão. Eu peço a Deus que nunca aconteça. Irmãos, vou falar um negócio bem pesado agora, não fique chateado, não. É só para fazer você visualizar o que eu estou falando. É que nem no tempo que tinha moto sem placa. Eu sempre falei contra isso. Moto sem placa. Meu irmão, quem concorda, Deus abençoe que nunca nenhum familiar seu, porque quando mexe com familiar, a coisa muda, né? Que Deus abençoe que nunca um familiar seu precise identificar a moto de quem o atropelou. Os irmãos estão entendendo? Se a moto não tem placa, quem é que vai identificar? Não, rapaz, atropelou, subiu na moto e fugiu. Anotaram a placa, aí alguém diz assim, não tinha. Eu me lembro, irmãos, aqui no Frade mesmo, um carro da polícia, né, estava prendendo um monte de moto, só colocando em cima do reboque, e tinha ao redor uma porção de gente com cara de choro. Eu sei que existem casos complicados, que é doído realmente. Mas não é possível que Deus te deu dinheiro para comprar a moto e não te deu dinheiro para tirar a carteira. Não é possível. Eu digo a você o que é possível acontecer. A pessoa planeja comprar o veículo, mas não planeja autorização para andar com ele. E todos já devem ter ouvido falar, quando uma pessoa bate o carro, e a culpa é de quem bateu, e essa pessoa não tem carteira. Qual é a sensação que você tem? Normalmente se ouve a seguinte fala, não poderia estar dirigindo. Ah, é? Ah, tá. Não poderia. Mas muitas vezes a pessoa trabalha, e eu digo para você que no meio dos crentes, não é pouco. Crentes que não respeitam a lei. Já contei aqui a experiência, eu peguei uma carona de Angra para cá, passei uma vergonha. Por quê? Porque passamos por uma blitz, e o cidadão que me deu a carona, e eu de carona ali, eu vou falar o quê? Né? O cidadão disse, Senhor, tem misericórdia, cega o policial. Aí eu digo, como assim, meu irmão? A gente está orando lá na igreja para Deus fazer milagre, meu Deus do céu. E a gente está orando para os cegos, Jesus veio para cegar os outros agora. Fico pensando, Jesus lá do céu, eu vou cegar essa pessoa. Irmão, Jesus veio para dar vista aos cegos. Mas aí o irmãozinho, Senhor, cega esse policial. Aí eu digo, irmão, como assim, irmão? Irmãos, e o ralado de tudo, a polícia não parou a gente. Aí eu digo, mas como assim, meu irmão? Não, pastor, porque eu não tenho carteira, não. E eu já pego, agora dificilmente eu pego uma carona, né? Mas uma outra carona eu parei, eu fui, estava de carona, irmãos, o policial parou, o cidadão foi assim para longe, mas eu ouvi o policial chamando a atenção dele por uma série de situações semelhantes a essa. Meu Deus, gente. Agora, por que é assim, irmãos? Porque há quem ore a Deus para Deus livrar das suas peripécias. Não é? Quem nunca ouviu a história de um rapaz que saiu fazendo compra, né? Saiu comprando. Senhor, abençoa. Senhor, toma nas tuas mãos. E saiu só enchendo o carrinho. E compra. E depois ele está, Senhor, me ajuda a pagar agora. Mas ele não planejou e nem perguntou a Deus antes de comprar. Irmãos, nós vivemos um tempo complicadíssimo. Para você ter uma ideia, eu já ouvi situações desse tipo. Durante um tempo, eu estava até achando que isso ia se tornar assunto em lista de observações antes de contratar alguém. A pessoa, para ser contratada, se for do ritmo que eu estou falando aqui, vai chegar ao ponto que a pessoa vai perguntar, você é crente? Quando disser que é, eu digo, ó, Deus abençoe e vá na paz. Por quê? Porque, meu irmão, o que tem de pessoas crentes, mas que são pessoas problemáticas. Por quê? Porque entenderam que ser crente é participar de culto. Ser crente, irmãos, é ter relacionamento com Deus. E esse relacionamento deve fazer de você um pai excelente, uma mãe excelente, um funcionário
top de linha, que não passa por cima de ninguém, que não é inadequado, que não mente no trabalho, ainda que isso lhe vale a vida. José foi preso, mas não mentiu e nem dormiu com a esposa do patrão. E Deus honrou. Então, eu quero dizer para você, se nós queremos governantes abençoados, nós temos que ser abençoados na conduta, sendo honestos, porque a realidade é também, quem é desonesto não vai ligar se o candidato for desonesto. Eu vou perguntar para você que está em casa, e você que está aqui, você é honesto nos seus negócios? Você tem mentido ou mente, tem o costume de mentir? Meu irmão, bota o texto aí de novo, pelo amor de Deus, meu irmão, deixa esse texto aí. Meu Senhor, qual é o texto mesmo? Eu até perdi aqui, 28, verso 2. Tire, não, está doendo, mas... Vamos ler, irmão, vamos ler aí. Corra não, corra não. Presta atenção no que eu estou dizendo. Desculpa aí o pessoal da mesa, é só uma força de expressão aqui. Corra não, meu irmão. Vamos ler? Eu queria que você lesse ouvindo a sua voz. Se começar a doer, Deus ministrando na tua vida. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos... Vamos lá, irmãos. Quando a nação tem líderes inteligentes, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Por que muda de governo a toda hora? Quem for desonesto não terá dificuldade de eleger pessoas desonestas. Houve um tempo aqui, irmãos, que saiu no jornal isso, que se todos os funcionários da prefeitura, acho que faz 10 anos já isso, todos os funcionários fossem no mesmo dia, as repartições não caberia no metro quadrado. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Só eu e mais 2. Ninguém lembra disso, irmãos. Sério. Se cumpre o que eu falei aqui, a cada 15 anos o povo esquece. Eu conheci casos de pessoas crentes, assessor de vereador, e nunca pisava o pé lá. Isso é funcionário fantasma. E é este povo que terá um governo que muda toda hora. Por que muda toda hora? Porque quem vive no pecado não vai eleger pessoas honestas. Aliás, vai ter raiva de quem for honesto. Eu já tive, irmãos, aqui eu sou pastor, só porque eu cobrei o que é certo, a pessoa passou a ter raiva de mim, saiu da igreja e tudo. Eu me lembro uma vez, eu cobrando da pessoa, de meu irmão, isso aqui está errado, isso aqui não tem futuro não, isso aqui o capeta vai gostar. Aí, pastor, se o senhor continuar cobrando isso da minha família, o senhor terá uma família a menos aqui na igreja. Aí eu digo, você está me ameaçando, meu irmão? Aí eu disse para ele, meu irmão, se estiver me ameaçando, eu não tenho medo de cara feia, não. Cara feia para mim é fome. Quem conhece esse ditado popular? Só eu lá do Acre, né? Cara feia para mim é fome. Aí, em outras palavras, eu disse, meu irmão, a porta da igreja está aberta. O meu interesse é que você fique aqui e seja uma bênção. O que eu estou chamando você não é para pecar, é para você, como governador do seu lar, você pôr ordem na sua casa. Porque um cabra frouxo, que não põe ordem na sua casa, está buscando a destruição e depois não venha chorar. E eu tenho visto no decorrer dos anos, às vezes passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu já tive, irmão, 7 anos. Recentemente agora demorou mais ou menos isso, um ligou para mim e disse, pastor, me perdoe. Eu digo, o que foi? Aí eu digo, pastor, tudo que o senhor falou que ia acontecer na minha vida, destruição, aconteceu. Aí eu digo, eu fiquei até sem palavras. Aí eu digo, porque eu não ouvi, eu fiquei até com raiva do senhor. As coisas que o senhor me falou, eu fiquei com raiva. Digo, irmãos, eu sou um abençoado, porque Isaías só faltou pegar uns tapas, Ezequiel pegou, Ezequiel,
Tem profeta que foi morto, porque falava o que Deus queria e o povo brabo queria era tirar a vida dele. Eu ainda estou no lucro, ainda não apanhei. Sabe o que eu estou dizendo? Se eu tiver que falar a realidade, ainda que seja com risco de vida, eu vou falar, porque o meu negócio é ser profeta de Deus. E profeta que diz, você vai viver uma vida maravilhosa, você vai ser uma bênção, sem compromisso, essa profecia das trevas. Porque vai viver uma bênção com compromisso, com a família, com a palavra de Deus acima de tudo. Aí sim. Então, quando o povo peca, o governo muda toda hora. Por quê? Porque esse governo que foi escolhido, eu estou falando de uma forma geral, tá, irmãos? Não estou particularizando, pelo amor de Deus. Se o prefeito entrar aqui agora, nós vamos orar por ele, uma autoridade constituída, e sendo autoridade constituída, nós devemos a ele o respeito. Mas eu estou falando sobre a nossa vida e o que vai vir após isso. O que tem, irmãos, de crente que leva a vida na brincadeira, que está feliz com a quarentena, porque fica apoiado na quarentena, no Covid-19, para dizer, eu estou aqui, eu não faço nada por causa da doença. Conversa se não tivesse a doença, se não tivesse pandemia, você estava enrolando do mesmo jeito. Quem é crente, quem não é, não adianta que não tem falta de pandemia, falta de quarentena para dizer que é não. Então, eu quero dizer para você que Deus nos escolheu para sermos luz nessa terra. Mas não tem como ser luz se você é trevas. Se nós queremos um governo abençoado, nós precisamos começar a ser. E eu falo, irmãos, com muita dor no coração. Porque a cada 2 anos, o que a gente vê é um povo sofrido, muitos se alegrando porque o candidato está pagando uma diária para a pessoa ficar ali fazendo propaganda do candidato, mas quando acabar o período da eleição, aquela pessoa não tem nada, não tem nada. Eu digo a você, essa semana eu vi algumas cenas que doeu o meu coração. Será que só é eu que vejo isso, irmão? Só eu que vejo isso? Só eu que vejo, né? Só eu. Tem ali a irmã Miralda, tem ali também a irmã. Só 3 pessoas veem isso, o restante está tudo uma bênção, está tudo maravilhoso. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, irmãos? Alô? Alô? Pare de olhar para o relógio, pare de olhar para o celular, preste atenção aqui. Você já viu as pessoas na rua fazendo propaganda do candidato? Você já viu aquelas pessoas que você conhece e sabem que elas não têm emprego e que elas não têm nem currículo para entregar, elas não tiveram oportunidade. E quando acabar o período de eleição, ela vai continuar sem emprego, sem perspectiva. Quantos aqui conhecem casos como esse? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É de cortar o coração ou não é? É de cortar o coração. O que é que tem que ser feito? Se eu sei que isso corta o coração, eu não posso desperdiçar o voto. Porque quem foi eleito na perspectiva de Deus vai mudar isso. Eu encerro lendo Provérbios 29, versículo 2. Por gentileza, irmãos, meu Deus, abra aí. Quando os justos, Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Na minha tradução aqui, o povo geme. Vamos ler também o versículo 4. Pela justiça o rei estabelece a terra, mas o amigo do suborno a transtorna. Vamos ler na tradução linguagem de hoje, o verso 2. Vamos ler juntos? Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Tem como abrir mão da honestidade, irmãos?
É o que a Bíblia está dizendo para nós ou não? Será que é uma pregação do pastor Renato ou é a Escritura? É a Escritura. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. O que significa a palavra desgraça? Sem a graça de Deus, sem o favor não merecido do Senhor. Vou ler de novo, verso 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Tem como abrir mão da honestidade de candidatos, irmãos? Não tem. Se você abre mão, você está no grupo dos que pecam e o governo entra e sai, e nada muda. Provérbios 29 ainda, no mesmo capítulo, versículo 12, por gentileza. 29, versículo 12. O governador que dá atenção a palavras mentirosas descobrirá que todos os seus servos são ímpios. Linguagem de hoje. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Então o governo precisa ser nessa linha contrária à desonestidade, às coisas ruins. Versículo 14 do mesmo capítulo. Agora eu encerro, fique de pé no seu lugar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você está na paciência até agora. Palavra dura, né, irmãos? Eu sei, está doendo em mim também. Está doendo. Porque às vezes eu digo a você, eu já tive momentos, irmãos, que se eu pudesse eu escolheria não pregar essa mensagem, porque os pastores que pregam desse jeito, eles vão sofrer retaliação. Por quê? Porque bom é que ele se cale e deixe o mal prosseguir. Não podemos. Quem é profeta de Deus aqui? Quem é profeta de Deus? Você precisa pegar esses textos e você colocar diante de você e pedir para Deus encher o seu coração. Não vote em pessoas desonestas. E aí eu vou contar uma história rápida para você. Vamos só ler esse texto. Na sua tradução aí, versículo 14. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Meu Deus, meu Deus. Eu digo para você, como eu disse, eu acompanho a política, eu acompanho as notícias. E a impressão que eu tenho é que existem pessoas alienadas no meio das autoridades. Por quê? Porque se perde muito tempo discutindo coisas que não avançam para o bem da maioria. A maioria dos problemas envolve emprego. Se a pessoa tem emprego, ela compra, ela paga suas contas. E esse ciclo é um ciclo benéfico, onde ela escolhe o que ela vai fazer com o dinheiro que ela ganha. Mas se não ganha, o caos está alojado. E se há ênfase em outros assuntos que não são para o bem da maioria, nós precisamos ver bem quem é que nós temos votado. E aí eu vou fazer um desafio para você, comece a se interessar por política. Comece a acompanhar a política. Comece a procurar saber, a procurar estudar por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Por que é que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? O que a TV diz é verdade? Questione, porque agora mesmo nós estamos vendo tanto, irmão, eu nunca vi tanta mentira na TV. E rapidamente com o celular você tem como descobrir se é mentira. Coisas são ditas nas TVs abertas, que é história para boi dormir, pura mentira. E aí há quem acredite, porque muita gente nem procura pesquisar. Não procura. Irmãos, fale para mim aqui. Diante de textos como esse, eu tenho ou não tenho que me preocupar se
os governantes são honestos ou não? Quem foi que escolheu os governantes, meu irmão? Quem que votou? Fomos nós. E o que tem, irmãos, eu acredito que é o povo que mais se afasta de política, são os crentes. E era para ser o povo que é mais interessado. Eu ouvi de um pastor renomado, já passou para a glória, ele contou que um dia no gabinete dele um jovem entrou chorando. E o choro daquele jovem era porque ele estava cansado de ver os homens maus governando. Os desonestos, os ladrões governando. Isso no país dele, é um país aqui da América Central. E aí ele disse para aquele pastor, pastor, o que eu faço? Eu não aguento a angústia do meu coração. O pastor disse, meu irmão, se ajoelha aí. Eu digo, como assim, pastor? Se ajoelha aí. Eu vou orar por você. Porque essa chama no seu coração de não aguentar a política do jeito que está, com tanta roubalheira, propina, tanto homens maus. Isso é Deus colocando no seu coração a sede e a fome de mudar tudo isso. Eu vou orar por você, a partir de hoje você vai se colocar a caminho da política para você ser um candidato futuramente. E você, quando estiver lá, você vai mudar tudo isso. Irmãos, na época que esse testemunho foi contado, aquele jovem, ele galgou uma caminhada e ele já era senador do país dele. Da última vez que eu soube, esse jovem ele era o líder da Câmara dos Senadores, de todo o Senado. Ele foi eleito presidente do Senado de sua nação. Dá para dizer um glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus? Eu não sei o que está acontecendo aí no seu coração, mas se talvez você está desse jeito, Deus talvez está te chamando para a política. E a minha última palavra é essa. Se você olha e não vê ninguém honesto, provavelmente o Senhor Deus então está levantando aqui, hoje, no nosso meio, pessoas que daqui a anos para frente serão eleitas. Ou talvez você que está nos assistindo. Eu quero convidar você à oração nessa hora, porque como crentes em Jesus, nós temos um compromisso de viver a palavra. Irmãos, eu creio que existem pessoas honestas, porque a palavra de Deus me mostra que Deus sempre levantou homens e mulheres de Deus. Eu creio que é possível. Agora, do jeito que está aí, aquele que for honesto sofrerá muito. Como que nós vamos mudar isso? A cada um que for eleito honesto fará soma com quem for honesto. E o povo que antes sofria, eu estou falando aí em todos os níveis, ele vai ver o sol raiar no decorrer dos anos. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Sem nenhuma bandeira partidária, nós queremos orar nessa hora, pedindo que o Deus dos céus, o nosso Deus, tenha misericórdia do nosso estado. Nossa responsabilidade é muito grande, irmãos. Nós estamos no estado que mais sofreu e está sofrendo por causa da corrupção. E nós, como profetas de Deus no estado do Rio de Janeiro, temos uma responsabilidade: orar e trabalhar para mudar isso. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, misericórdia, que o Senhor perdoe o nosso pecado. O pecado, Senhor, de nos afastar deste assunto que engloba toda a sociedade. O pecado de nem mesmo observar a Tua palavra conforme lemos hoje. Talvez esses textos foram lidos pela primeira vez por alguns aqui, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia e transforme o nosso coração e que nós venhamos a acompanhar a política do nosso país. E venhamos a saber aqueles candidatos que foram eleitos e que hoje são deputados, senadores, que estão trazendo malefícios para a nação, porque não eram justos, não eram honestos, não trabalham para o bem do povo e o bem dos pobres. Não,
Senhor, nós te pedimos, abre a nossa visão, para como profetas de Deus, andarmos e denunciarmos esses pecados, como os profetas do Antigo Testamento, que tinham coragem de chegar para o rei e dizer que eles estavam em pecado. Como os profetas do Antigo Testamento, como João Batista, que dizia ao povo que eles deveriam se arrepender. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos de vivermos a nossa vida voltada para nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos transforma em profetas e em profetisas do Senhor. Tem misericórdia do nosso município, Senhor. Que seja eleito aquele que for honesto, aquele que buscar a sabedoria. Que seja eleito aqueles que buscam o bem do povo. Que seja eleito, e aqui há 2 anos, Senhor, os deputados e os senadores que serão candidatos, e o que se candidatar para presidente, ou a mulher que se candidatar à presidência, que sejam eleitos os honestos, meu Pai, e os que olham pelo bem do povo, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. No nome de Jesus, levante as tuas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor,